Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Estamos falando da queda do rei Davi. É aquela clássica história de um herói que cai, sabe? E ela mostra direitinho como o poder pode sim corromper e como cada escolha, tem um peso enorme e consequências duradouras. E olha só, essa nossa conversa de hoje vem de um pedido que a gente recebeu do pastor Ailton. Então a missão aqui é bem clara. Vamos fazer uma exposição bíblica, nos atendo ao que o texto diz, seguindo os fatos como eles são contados na Bíblia, sem tirar nem pôr. Para a gente conseguir desembolar essa história, que é bem complexa, vamos seguir a linha do tempo, tá? Primeiro, Davi no topo. Depois, o pecado e todo o engano. A escalada para o assassinato. Aí vem a confrontação com o profeta, as consequências pesadíssimas e, no final, o arrependimento e o legado de tudo isso. Bora lá! Então, para começar, é muito importante a gente entender quem era o Davi nesse momento da história. Porque, para a gente sentir o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa ter uma ideia da altura em que ele estava. E olha, não era qualquer altura não. Ele não era um rei comum. Pensa numa figura monumental. Esse era Davi. Desde garoto, quando derrubou o gigante Golias, até se tornar o rei que finalmente uniu Israel. Ele era um gênio militar, um poeta incrível, autor dos Salmos, e o mais importante de tudo, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O cara estava literalmente no topo do mundo, admirado por todos, abençoado. E é exatamente aí, nesse pico de poder, de aparente segurança, que a coisa toda começa a desandar. É impressionante como um único momento, uma tentação, vira uma bola de neve, uma teia de mentiras e pecados que só vai crescendo e ficando mais grave. E a coisa acontece muito rápido. Sabe, tudo começa com um olhar do terraço do palácio. Esse olhar vira uma ordem. A ordem vira adultério. E o adultério gera uma consequência, a gravidez. E aí, quando a notícia chega, o que Davi faz? Em vez de confessar, ele bola um plano. Um plano para enganar um dos seus soldados mais leais. Cada passo é uma escolha, e cada escolha afunda ele um pouco mais. O plano inicial de Davi parecia simples, Fazia parecer que o filho era de Urias. Só que o plano falhou, e falhou por um motivo que Davi jamais esperava: a honra inabalável do próprio Urias. A integridade do soldado acabou forçando o rei a fazer algo, bem pior. Pois é, Davi tenta de tudo. Chama Urias para casa, oferece vinho, tenta relaxar o cara, mas nada. Urias se recusa a dormir com a esposa, dizendo que não poderia ter esse luxo enquanto os companheiros dele estavam lá, na batalha. É um contraste absurdo. A honra de Urias só serve para esfregar na cara a desonra do rei. E o mais irônico e trágico de tudo, foi essa lealdade que acabou selando o destino dele. Então, com o plano indo por água abaixo, Davi dobra a aposta. Ele não é mais só um adúltero. Agora, ele é um assassino. E o método é de arrepiar. Ele escreve a própria sentença de morte de Urias e entrega a carta nas mãos do próprio Urias para ele levar ao general. É um abuso de poder frio, calculado, disfarçado de baixa de guerra. Surreal. Nesse ponto, Davi deve ter pensado: ufa, consegui, problema resolvido. O caso parecia encerrado, mas não estava. É aí que entra em cena o profeta Natã. Ele chega no palácio, só que em vez de chegar apontando o dedo, ele vem com uma abordagem genial. Ele conta uma história. E a história que Natã conta é bem simples. Imagina só, numa cidade moravam 2 homens. Um era podre de rico, cheio de ovelhas, de gado. O outro, um coitado que só tinha uma coisinha na vida, uma cordeirinha. Uma só. E ele amava tanto essa cordeirinha que ela era como uma filha para ele. Aí um dia chega uma visita na casa do ricaço e ele precisa preparar um jantar. Mas em vez de pegar um dos seus próprios animais, o que ele faz? Ele vai lá e toma à força a única cordeirinha do vizinho pobre. A única. É um ato de pura maldade, ganância, uma injustiça tremenda. Davi, ouvindo isso, o sangue ferve. Ele, o rei, o defensor da justiça, fica possesso. Ele nem percebe que está caindo numa armadilha. Sua fúria é imediata e seu julgamento é severo. Pela vida do Senhor, esse homem merece morrer. Mal sabia ele que estava assinando a própria sentença. O clima fica tenso. E aí vem o checkmate. A resposta de Natã é uma das frases mais impactantes que existem. Esse homem é você. Pronto, a máscara cai, a parábola vira um espelho, e Davi é forçado a encarar o que ele fez.
O rico era ele, Davi. O pobre era Urias. E a cordeirinha amada era Batseba. Mas a conversa não acaba aí não. Depois da acusação, Natã, falando por Deus, começa a listar as consequências. O ponto aqui é muito forte. O perdão até poderia vir, mas as consequências, essas eram inevitáveis e seriam duríssimas. E as consequências seguem uma lógica de aqui se faz, aqui se paga. O que Davi fez escondido aconteceria com ele, mas na frente de todo mundo. Ele usou a espada para matar, pois então a espada, a violência, nunca mais sairia de dentro da sua própria casa. A família dele, que deveria ser seu porto seguro, se tornaria a origem de sua maior dor. É uma ligação direta, sabe? Causa e efeito. E de fato, a profecia se cumpriu. E foi terrível. Primeiro, o filho que nasceu daquela união morreu. Depois, o caos se instalou na família dele. Seu próprio filho, Absalão, se rebelou, jogando o reino numa guerra civil. Davi foi humilhado publicamente, a espada, de fato, nunca mais largou a casa dele. Foi uma tragédia atrás da outra. Então, como essa história termina? Com um rei arrasado, um legado em ruínas? Em parte sim, mas não é só isso. Porque a reação de Davi, depois de ser confrontado por Natã, é tão marcante quanto o erro que ele cometeu. Pensa bem, com a verdade na cara, ele não tenta dar uma desculpa. Ele não bota a culpa em ninguém. A resposta dele é na lata, imediata. Pequei contra o Senhor. E essa confissão muda tudo. Ele não escapou das consequências, claro, a vida cobrou o preço, mas o arrependimento dele foi real, profundo, tanto que virou o Salmo 51, que é, até hoje, um dos maiores textos sobre arrependimento que existe. E isso tudo deixa a gente com uma grande questão, né? A história de Davi não passa pano para o erro dele, que foi horrível. Mesmo assim, ele continua sendo lembrado como o maior rei de Israel, como aquele homem segundo o coração de Deus. Isso faz a gente pensar, o que define o legado de uma pessoa, no fim das contas? São as coisas incríveis que ela fez? É o tamanho do erro que ela cometeu? Ou é a força e a sinceridade do arrependimento dela? Essa complexidade toda que torna essa história tão poderosa até hoje.